boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. E tem ajuda-te e o céu te ajudará. Um trecho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que recebe, é porque pediu. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Comentário dos Espíritos. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. O evangelho é longo e vai dando sequência, mas é muito interessante. O pessoal que for acompanhar pelo YouTube, nós vamos colocar esse comentário no canal Transmutação Renal. E aqui muitas vezes a gente tem falado e nos questionamos sobre o que nós estamos observando no Evangelho, até porque a finalidade é a reforma íntima. Então o Evangelho é para cada um. Então quem está fazendo, na compreensão que eu tenho só por hoje, também está recebendo o Evangelho. Então não há aqui aula de Evangelho, não é aula de Evangelho. Aqui é uma espécie de aprendizado coletivo, em que todo mundo está aprendendo sobre si mesmo, sobre a relação que tem consigo, sobre quem é, e a relação que tem com Deus, a relação que tem no universo, como nós, cada um considerado, está praticando, como nós estamos aí praticando a reforma íntima. Então, muitas vezes há esse questionamento. Muitos, às vezes, querem trazer uma reflexão que é muito focada no problema gerado na vida das pessoas pelo mundo espiritual. Outros querem entregar a parte que lhes cabe, a parte que eles deveriam fazer, nas mãos de Deus. E aí, às vezes, isso pode soar, na compreensão que nós estamos tendo, como uma transferência de responsabilidade, como uma forma da pessoa, ao invés de vir buscar e começar a reforma íntima, uma forma de achar mais um canto, com uma nova tecnologia, né, que seria dizer que é o plano espiritual, para culpar e pouco assumir a sua própria responsabilidade.
Então, nos últimos evangelhos, em alguns anos recentes, nós temos tratado muito essa questão de nós olharmos para nós mesmos e vermos onde estão as nossas feridas, onde estão os nossos defeitos, porque não dá para reformar o que é pronto e acabado. Quem é que compra um carro novo e manda, na hora que sai da loja, pegar uma lixa e tirar a tinta para pintar de novo? Ninguém faz isso. Não tem problema de pintura. A reforma, ela acontece quando há um abalroamento, uma batida, um arranhão. É aí que a gente trabalha. E aí, no Evangelho, nós vamos observando onde estão os nossos defeitos, para que nós possamos escolher, usar o livre-arbítrio, agir por uma transmutação. Esse é o nome do canal. Transmutação é diferente de transformação, porque transformação é mudar por fora, transmutação é mudar por dentro. Esse é o ponto. É trabalhar esse tipo de questão. É a lei do progresso. É aqui que ele está colocando: ajuda-te, que o céu te ajudará. Porque muita gente às vezes acha que esse evangelho é o evangelho que a gente não está falando tanto de Jesus e dos Espíritos, fica falando do que a gente tem que fazer na nossa própria vida. Mas é o que está sendo dito aqui. Se você bater, a porta vai se abrir, mas você tem que ir bater. Se você procurar, você vai achar, mas você tem que procurar. Não é entregar no que está na sua mão para fazer, no que está na minha mão para fazer. Não é. Então, primeira reflexão aqui do texto: ajuda-te que o céu te ajudará. E ele vem dizer a questão do mérito. É muito relevante. As reflexões, por exemplo, sobre caridade. Muitas vezes, em cada coisa que e aí eu digo eu não porque seja o exemplo, mas de novo, porque também estou em transformação. Eu vou fazendo as coisas, eu procuro estar aberto para ver, para receber, para agir, mas eu fico pensando no que eu estou fazendo. Às vezes eu vejo muitas pessoas desenvolverem atividades de rua, por exemplo, de alimentar as pessoas, dar comida, dar roupa, mas eu vejo uma preocupação muito pequena com a parte do alimento espiritual, de alguma forma tentar fazer com que aquela pedra bruta, que muitas vezes está ali porque se entregou ao egoísmo, ao egocentrismo, caiu no vitimismo, caiu na autopiedade, entrou no alcoolismo da ativa, em que ele defende a advogada do álcool, ele não está em recuperação. Daí ele entra na drogadição, e aí segue alimentando os problemas emocionais, alimentando a codependência. E acho estranho o trabalho que ele só entrega o material, em que ele prioriza o material, mas ele não faz uma provocação moral, uma provocação como essa que o Evangelho está dizendo: ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso, muitas vezes, em muitos atos que eu já tive a oportunidade de participar, me incomodava. Eu olhava
e via assim que é tão importante entregar o material, e era tão segundo, terceiro, quarto, quinto, último plano você falar alguma coisa de reforma íntima, que seria uma entrega espiritual, principalmente quando a entrega espiritual está no sentido da pessoa procurar. Aí está vendo? Não? Procure e achará, bata e a porta vai ser aberta. Então, muitas vezes eu via isso. Havia toda uma estrutura que não é fácil, que é difícil fazer. Arranjar donativos, arranjar voluntários para entregar, arranjar pessoas para fazer, arranjar pessoas para lavar. Mas dentro de tudo isso, eu via demais gente sair. É assim, chegava, parava, entregava e saía. Chegava, parava, entregava, saía. Não sei se vocês já chegaram a presenciar isso. Todo o povo praticamente que eu via tinha uma inclinação espiritual, ou evangélico, ou espírita. Muitos em alguma linha assim. Mas na hora de fazer essa entrega de palavra, não ficava em primeiro plano. E muita gente confunde, não, mas eu não quero convencê-lo. Mas enfim, qual é o papel? Se não é estarmos juntos, tentando melhorar juntos, para que nós possamos dizer que juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. É uma equação difícil. Fazer as coisas como devem ser feitas e não fazer as coisas por fazer. Então, o pão espiritual, ele é muito forte. Eu olho e vejo as passagens de Jesus, quando eu tive lá em Jerusalém, Belém, tive lá no lugar do Sermão da Montanha, e é interessante, né, onde ele fez a multiplicação dos peixes e dos pães. Ele estava entregando o pão da alma, ele estava falando, foi lá que ele fez o Sermão do Monte. E logicamente, as pessoas iam a pé, se deslocavam de muito longe para ali. E lógico que tinha que ter uma alimentação, o pessoal ia partilhando comida. Mas entenda, a comida física não era a primeira coisa. Ela era uma parte. A primeira coisa era o mestre falar para as pessoas sobre o papel dele na vida ali e sobre a existência do reino de Deus, que era algo além do plano material. Ele dizia: ei, pescadores, vocês vão deixar de ser pescadores de peixes e vão ser pescadores de homens. E é assim que há várias críticas, por exemplo, de políticas públicas, né? Porque às vezes dão peixe, mas não ensinam, nem motivam a pescar. E muitas vezes a gente acha que essa parte de falar, de dar formação, de distribuir algum tipo de papel que tem algum tipo de mensagem que funcione, convocar as pessoas, convocar o drogadicto para ir conhecer uma programação de narcóticos anônimos, uma programação gratuita, uma programação que tem em muitos lugares, uma programação que funciona para milhões de pessoas.
convidar as pessoas para conhecer um Alcoólicos Anônimos, um Neuróticos Anônimos, jogadores compulsivos anônimos, dependentes de amor e sexo, mostrar que isso existe, que é de graça e que ele tem que trabalhar para ver os próprios defeitos, deixar de estar negando os defeitos que tem e começar um tipo de caminho. Não é o único caminho, mas é um caminho. Convidar para conhecer um centro espírita, convidar para ir assistir a um culto evangélico num lugar que você acredita que há pessoas que vão poder colaborar na recuperação daquele, daquela. Explicar para aquela pessoa, se ela tiver em recuperação, onde é que tem algum lugar que ela possa ter formação. Que às vezes aquele pessoal voluntário que está cortando o cabelo, fazendo as unhas, aquela unha, aquele cabelo cortado, aquele banho tomado, é para aquela pessoa se animar. Aí, se ela está em depressão, procurar ajuda, mostrar onde tem ajuda gratuita, se ela não pode pagar. Mostrar onde é que ela pode procurar emprego, bater uma foto com aquele cabelo cortado. São tipos de informações que eu vejo, ao menos na minha observação, não são comuns. Agora, é mais comum e é louvável, você vê o pessoal dá comida, sai, entrega e sai. Mas não há, às vezes, uma provocação para as pessoas, com relação a quem elas são. E o que a gente tem observado nesses últimos evangelhos é que há uma confusão muito grande dentro de nós. Quem já participou de algum grupo assim, que faz doação, faz entrega? Quem já viu? Ninguém? Era mais ou menos do jeito que eu estou falando ou não? Ao invés de equilibrar, dar o peixe e provocar para ensinar a pescar, só dá o peixe. E às vezes é avexada. Não, avexada. Às vezes, rapaz, é o seguinte, bora, que a gente atrasou aqui, porque já vai passar outro grupo, já está chegando a hora do almoço, que aí o outro vem dar o almoço, aqui nós ainda estamos no café. É muito segundo plano a palavra. É muito segundo plano. Aí, tá vendo? É muito parecido com as políticas públicas, né? O governo está dando Bolsa Família, aí saíram aí umas reportagens, uns dados, que bilhões do Bolsa Família, as pessoas estavam fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Gastando com jogos, com vício. Mas de novo, cai, entrega a comida, entrega a bolsa, entrega o dinheiro, mas não tem nenhum direcionamento. Só que o ser humano, como diz o Emmanuel lá no final do livro Há 2000 anos, o ser humano ele é um diamante bruto. Ele só aprende quando ele vai sendo lapidado. É valoroso, é bonito, mas ele aprende muitas vezes mais na dor do que no amor. Por isso que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Ou seja, se ele sente uma dor e ele recebe um direcionamento que ele tem que melhorar, então ele não precisa sofrer. Ele entende que aquela dor é para ele não continuar caindo, para ele não chegar ao fundo do poço, ou para ele sair do fundo do poço.
onde muitas atitudes, muitas escolhas levaram ele para lá. Então, são várias questões, porque a gente começa a encontrar, em alguns momentos da vida nossa, uma vida embrutecida, uma vida fazendo besteira, uma vida sendo sepulcro caiado, pintado por fora e podre por dentro. Muitas vezes, a gente tem um momento em que a gente está com o coração e a mente aberta, chorando e dizer assim: Senhor, me ajuda, eu quero sair daqui, o que é que eu faço, Senhor? Quem já teve momentos assim na vida? E às vezes não tinha o que fazer, não sabia. Eu lembro, há muitos anos, eu era garçom, e tinha um rapaz, que depois ele trabalhava com a gente. Eu mudei de profissão, saí, nunca mais tinha visto. E ele gostava muito de falar de droga. Era aquele menino que queria ser querido pelos outros, e o grupo que ele convivia era um grupo que usava droga. Ele falava de droga, ele queria ter aquele jeito do cara que usa droga, ter aquele jeito. Ele era um menino, mas ele queria ter aquela, como dizia nos anos 70 o Erasmo Carlos, né? Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal, né? O cara ruim, tal, tinha que ser o cara ruim. Era um menino bom. Mas na rua tem um ditado que o pessoal diz que é assim: galinha que anda com pato, ou ela aprende a nadar, que a galinha, o pato você sabe, né? A patinha dele é assim, coladinha, né? Para nadar. E o pezinho da galinha é aberto. Tem pato nada e galinha não. Ele diz: ó, galinha que se acompanha com o pato, ou ela aprende a nadar, que não aprende, ou ela vai afogar. Então, anos se passaram, eu nunca mais tinha visto, tinha mudado de profissão, tudo. Aí um dia, ele chega, rapidamente eu estava sentado num lugar, ele chega, todo suado, ofegante, disse: aí Renatinho, tudo bem? Cara, me ajude, cara, me ajude. E foi, mano, eu não aguento mais, cara, droga demais, cara. Poxa, eu tinha visto ele começando na droga. 10 anos depois eu vi ele chorando. Me ajuda, cara. Como é que eu vou te ajudar, cara? Eu não estou te dando a droga. Então, não, cara, eu quero uma internação, mas eu não tenho dinheiro. A cabeça dele, a informação que ele tinha, ele só queria procurar um caminho que não dava para ele ter, entendeu? Ele dizia que queria sair, mas a saída era ir para uma clínica. E ele dizendo que clínica sabia que era caro. Na época, eu nem sabia da existência de narcóticos anônimos. Nem sabia. Eu sabia da existência de alcoólicos anônimos, assim, mas só sabia. Tinha aquela propaganda que tinha um copo, né, que quebrava na televisão. Eu não associava aquilo a servir para nada. Mas depois que eu conheci, também não conhecia igrejas. Geralmente algumas igrejas evangélicas têm programas para trabalhar com drogadictos, com alcoólatras. Eu não conhecia. Como é que eu ia levar essa mensagem adiante?
Mas vem a mesma pergunta: como é que eu falo para pessoas há anos e eu tenho a capacidade de procurar informação, procurar viver, conhecer coisas que podem funcionar para mim e para os outros, e eu não tinha nada na minha bolsa para entregar, entendeu? Ele chegou no momento certo em que ele queria ajuda. Talvez naquela hora, se eu conhecesse Narcóticos Anônimos, e como é tão simples ir lá, uma reunião, eu só diria o quê? Pagava a conta, entra aqui no carro, vou olhar aqui onde é que tem uma reunião, eu vou te levar numa reunião. Ou tinha ligado para alguém que tem lá o telefone, alguém que atende, que é alguém da Irmandade. Disse, vamos lá. Tem um canto ali para a gente, bora escutar ali os caras que estão na mesma situação. Uns que estão tentando ainda e outros que já estão limpos há muitos anos, partilhando experiência, força, esperança. Vamos lá, cara. Mas a gente só dá o que a gente tem, eu não tinha para dar. Mas é engraçado, né? Que seja o passado, passado. Hoje eu tenho, e eu digo. Muita gente acha ruim porque a gente vem falar no centro espírita e falar de anônimo, entende? Porque era melhor dizer que o problema da pessoa era só espírito. E a pessoa não quer entender que é uma questão de sintonia. Se você está sintonizado com droga, a entidade espiritual afim à droga se aproxima de você. E ela usa com você. E se você não usa, ela se afasta porque ela quer usar, entende? Você tem que fazer. Sabe, encontrar uma mulher de um alcoólatra violento e dizer, olha minha filha, você quer viver isso? Vai conhecer a Al-Anon, que é a formação para mulheres, com 12 passos, de alcoólatras que convivem com a pessoa que tem a doença alcoólatra, que vai te ensinar a botar limite da cerca e talvez até ajude essa pessoa a entrar em recuperação. Existe, hein? Da pessoa que convive com o drogadicto, que é o Naranon. Para criança, adolescente que convive com o problema do álcool dentro de casa, vai para o Alatim, escuta aquela formação, vai lá. Mas são coisas que a pessoa tem que querer. Mas para ela querer, também ela tem que saber, se ela não souber onde é. Porque também já houve vários casos em que eu disse, e a pessoa na primeira hora disse não. Mas aí não era mais comigo. Eu devo ter o compromisso de orientar para alguém que porventura esteja aberto para receber. Posso chegar aqui e só dizer, vai ali no Cláudio, senta aí, se ajoelha, não faz nada na tua vida que vai tudo ser resolvido. Não vai. Não vai. Mas eu tenho que dizer, eu tenho que dar um norte. Outrora, chegou uma senhora muito humilde, doméstica, só passou a vida, jovem, bonita, veio do interior, teve filhos cedo, aí arranjou a profissão de doméstica, abandonou a escola pública, queria logo ter dinheiro, arranjou logo um casamento, teve os 3 filhos, foi virar doméstica. O que acontece com o filho de doméstica, a maioria? Vai ficar com quem? Se a pessoa mora na casa de outro e não dá para levar os filhos, ele vai ser educado por vó. E no caso de mãe que a avó mora no interior, vai ser educado pela rua.
Aí passou, não, mas meus filhos são lindos, só falava da beleza. A vida, quando a pessoa saía do trabalho, eu tenho direito, às vezes a pessoa diz, eu tenho direito, aí sexta-feira, sextou. O que é que a pessoa vai no sextou aqui no Ceará? Beber. Saía do trabalho na sexta, você me passa a semana, então tudo bem demais. Ele sabe se virar, ele tem que criar para o mundo mesmo. Aí a mulher sextava, ia namorar sexta, aí só aparecia em casa para trocar de roupa, às vezes domingo de noite, voltava para o trabalho. Não, agora estão lá com a avó, a mãe do pai, estão com não sei quem. Certo. E você fica olhando, mas se a gente estiver na posição de pai e mãe, não pode sextar assim, tem que sextar com os filhos. Mas tudo na vida tem o quê? Preço. Passa, muito simpática, e vários relacionamentos, e pegando bonde, e os meus meninos estão lá, estão bem, crescidos. Aí o filho faz um filho numa, não quer mais, com outra, com outra, não, mas é porque ele é bonito, ele dança, ele... Tá certo. Tudo bem. Isso é estranho, né? A mãe jovem separa jovem e às vezes não quer assumir o dever de mãe, porque o do trabalho tudo bem, mas quando chega lá e tem que sextar e tudo mais e tentar equilibrar isso, mas às vezes há um desequilíbrio, acontece. E as crianças estão ali querendo mãe, querendo pai. Isso é mais comum até acontecer com o pai, mas nesse caso era com pai e mãe. Aí um dia chega desesperada, contas, o menino não ajuda, enquanto ele estava fazendo filho no ano outro, mas quando ele veio para casa de novo, mais velho, ele conta para pagar, ela liberava o cartão, uma coisa ou outra, chegava de pagar, não pagava, e a coisa já não estava sendo mais simpática, né? Não era mais só o menino bonito, danadinho, fazendo de menino, né? Porque estava dando despesa e ela tinha que pagar. Pagar para uma criança é uma coisa, pagar para homem, com despesa recorrente. Então, quando foi um dia, ela disse: você acredita que chegou o traficante lá em casa, me exigindo para eu pagar a conta dele de droga? Meu filho lindo usa droga, lindo, ele é alto, ele é lindo, olha como ele é, só mostrava o retrato, ele é lindo, chega a baba de cima, lindo, lindo. Eu disse: minha filha, será que beleza põe mesa? A palavra era passar a palavra de responsabilidade, mas não, o deslumbre pela beleza, droga, cocaína, caro, porque é bonito, é academia, malhar, namorar, andar em canto caro, sem trabalhar, dívida com o tráfico, medo de ser assassinado, lá vai ela pagar a conta de droga, aí agora vai brigar, briga, e falar comigo, disse: você já ouviu falar de Narcóticos Anônimos? Não, mas ele não sei o que, não tem, isso aí foi porque ele não sei o que. Gente, está doente. De logo não, sério. Você já ouviu falar de Naranon, que é mãe, mulher, filho, irmão, de pessoa que tem problema com droga? Não, isso aí não precisa não, isso aí ele vai resolver. Ele foi lá no CAPS, Rogério, passaram uns remédios para ele está tomando remédio, está me dando tanto trabalho lá em casa, que ele estava em abstinência, está alucinando dentro de casa, tomando remédio do CAPS. Disse: mas eu disse, entende?
O meu papel era dizer, existe isso. Passei no celular, ó, no WhatsApp, olhei aqui onde é que tem grupo, lá perto da tua casa, fala para ele. Não, ele não vai não, isso é besteira. Depois a senhora vá, procura o Codependentes, Anônimo Coda, vai lá. Se você não consegue convencer ele a se tratar, porque eu acho que ela nem mostrou, porque ela disse logo que ele não tinha. Ele não vai não. Depois procure a senhora. Se a senhora quiser, eu vou com a senhora para a reunião. Eu conheço como é que funciona. Vamos lá. Não. Aí passou e a pessoa desconversa, né? Aí passa. Aí um dia ela chega e diz: agora vai dar certo. Porque ele tem um amigo dele lá que entrou na igreja, e na igreja que ia resolver. E disse: ele está indo, foi uma vez. Tá. E toma despesa com remédio. O homem já pai, e toda hora ela aumentou a despesa como se fosse uma criança. Arrumei para ele, agora vai ser de aplicativo. Quando foi ver, mesma coisa, ela ajudava a pagar o carro e o dinheiro nunca chegava. Claro que não chegava. Ele tem uma doença chamada drogadição, meu filho, minha filha. A mãe ou outro que só não via quem não quisesse ver. Não, ele tomou esses remédios, está tomando esses ansiolíticos, antidepressivos. E agora está nesse carro aí, vai dar certo, na moto, vai dar certo. Rapaz, não desiste não, ou vai, você já foi para alguma reunião? Ah, eu não tenho tempo, tem sábado, tem domingo, eu tenho minha vida, eu também sou gente. Eu lá vou sábado, domingo atrás disso, eu vou, fim de semana fazer minhas coisas. Tá bom. Aí começa, reclamação de novo. Ó, pai, esse menino não tem jeito. Como é que pode? Eu tenho que ficar pagando agora, trabalhando, ganhando pouco e pagando o aluguel do carro, o aluguel da moto, porque disse que não dá, o dinheiro não dá. Mas menino, para todo mundo que eu vejo que está fazendo é porque dá, né? E o teu você tem que pagar, aquela história que o Emmanuel diz, né? O sim existe e o não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito, meu filho. Não, na cabeça, você diz, mas é porque é uma mãe, mas peraí, meu filho. O papel é educar, não é só alisar, não. Porque alisar é mal educar. Crônica de uma Morte Anunciada, era o livro do Gabriel Garcia Marques. Você está vendo? Aí, contas e essa ladainha. Aí um dia a menina chega e diz, desesperada, chorando, achando que ele reclamando porque ele estava indo agora, já não era mais carro, era a moto alugada, pagando a moto. E o dinheiro não dava. Ela não queria entender que ele era viciado em drogas caras. E quem usa essas drogas para estar no meio, atrás de mulher, e assim, em farra, é mais caro. Mas ele é lindo, ele é forte, olha como ele é lindo. Qualquer coisa, ele é lindo. O evangelho ajuda-te que o céu te ajudará. Tá bom. Aí um dia, desesperada, foi preso. Foi preso. O que foi? Assalto. Meu Deus! Como é que pode? Menino desse, não dá trabalho, um homem já, pai de ser quantos filhos. Aí agora tem que levar um sacolão
para levar lá para o presídio, atrás de advogado. Está vendo? Ó? Que seja o passado, mas você está vendo que na trajetória, cada coisa que você tinha que fazer que você não fez, depois gerou um problema. Cada atenção que você não deu quando você tinha de dar, depois virou um problema. Cada conselho que você não quis ouvir, lá na frente, virou um problema. E os problemas que não são tratados, eles diminuem ou aumentam? Aumentam. Então, vocês estão escutando, é uma história comum, né? Não comum isso. Aí, pronto, aí a vida de comum, né? Com pouco dinheiro para pagar advogado, sustentar tudo, pagar as contas do tráfico. Mas é muito bom para pessoa que em algum momento recebeu essa história, ela chegar e dizer assim: eu tentei, eu ofereci alguma coisa que eu achava que ia dar certo. Se a pessoa não pegou, eu não posso fazer nada. É viva e deixa viver. Mas diferentemente da época desse meu colega de trabalho, que eu não tinha o que dar, eu não tinha o que oferecer, eu não tinha o que indicar. Muitas vezes hoje eu tenho indicado para as pessoas, mas é a mesma coisa do outro evangelho. Muitos são os chamados, mas dizia o Clarencio, poucos os que atendem ao chamado. Mas eu dei o chamado, eu dei. Eu acho que o espaço é para isso. Eu estou dando o chamado, e eu estou tentando praticar esse chamado, e dou mais do que faço. É isso. Esse é o evangelho. Quantas vezes a gente está no nível de dor? Mas, gente, sabe o que é libertador? Eu poder dizer, alguém chegar naquele momento de dor, precisando de um caminho, e eu poder dar. Renato, mas tu não resolveu nada, cara. Claro, porque o próximo passo era você querer pegar. Como dizia o Cartola, as coisas estão no mundo, basta você querer pegar. Quando eu bati na porta de comedores compulsivos, nunca mais eu comi bem. Porque eu sei que emotizar comida vai me fazer mal. Então é mais uma das minhas, como dizia antigamente, lutas diárias. Esse é um ponto para a nossa reflexão. Todo dia, álcool, drogas, emoções descontroladas, relacionamentos tóxicos, tudo isso. Comida, jogos, fuga pela televisão, fuga pelo celular. É o famoso vigiai e orai. Mas quem é que tem que fazer? Só compete a nós usarmos o nosso livre arbítrio para fazer. Todo dia. Eu fiz uso de bebida alcoólica por 25 anos, tem 7. Só por hoje que eu não faço. Pode ser que amanhã aconteça, porque é essa peleja. Mas
hoje, não. E várias outras coisas. Eu sei que funciona. E a gente sabe as histórias de quem sabe e não quer. Sabe onde é a porta para procurar e não bate. Mas o nosso papel é tanto bater, quanto procurar, quanto fazer, quanto dizer para quem precisar. Esse é o papel do Evangelho. É a maior ajuda. É o pão do Espírito. Para te dizer, olha, vai por aqui que dá certo. Se não for por aqui, aqui você vai achar outro caminho. Mas começa. Sem pressa e sem pausa. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos. E sabedoria para que reconheçamos a diferença. E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.